Olá pessoal, professora Daí. Vamos continuar resolvendo os exercícios de trigonometria e agora envolvendo a tangente, cotangente, secante, cossecante. Tá muito legal isso daqui. Então vamos ver, esse segundo exercício aí diz assim: sendo tangente de x mais cotangente de x igual a 3, calcule seno x cosseno x. Poxa, vamos lá. Vamos desenrolar essa parte inicial, essa equação, e vamos ver onde que nós vamos chegar para a gente poder calcular seno x cosseno x, tá? Vamos ver. A tangente é o seno de x sobre cosseno de x. A cotangente é o inverso, então é cosseno x sobre seno x. E essa soma aqui é igual a 3. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos achar o mínimo só dessa primeira parte aqui e vamos ver como é que fica, como é que desenrola isso daqui. Então para a gente achar o mínimo vai ser o produto dos dois denominadores. Então vai ficar assim, olha, seno x vezes cosseno x. Esse dividido por o cosseno de x vai ficar o seno x, vezes o seno x vai ficar seno ao quadrado de x, mais seno x cosseno x dividido pelo seno x vai ficar o cosseno. Cosseno vezes cosseno vai ficar cosseno ao quadrado de x. E isso daí é igual a 3. Mas pela relação fundamental, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso daqui é igual a 1. Então ficamos assim, olha, 1 sobre seno x cosseno x tem que ser igual a 3. Poxa, mas o que ele está pedindo é justamente esse produto aqui do seno x cosseno x. Então vamos pegar esse valor, passar para cá multiplicando o 3 e o 3 passa para cá dividindo. Então vai ficar assim, olha. 3 seno x cosseno x tem que ser igual a 1. Esse multiplicado por esse tem que ser igual a esse. Então seno x vezes cosseno x é igual, o 3 está multiplicando, aqui fica dividindo, 1/3. Então está aqui, está calculado qual é o valor de seno x cosseno x, 1/3. E está definido. PT saudações, né? Bom, próximo exercício ele diz assim: utilizando a tabela de arcos notáveis, né, que a gente já fez aí anteriormente, determine a secante de π sobre 3. Bom, a secante de π sobre 3 é igual a 1 sobre o cosseno de π sobre 3. Tá certo? Porque a secante é o inverso do cosseno. Então, se ele está querendo a secante de π sobre 3, ele quer saber o inverso do cosseno de π sobre 3. O cosseno de π sobre 3 é meio, né? Então, é 1 sobre meio. Conservo o primeiro, inverto o segundo e passo a ser multiplicação. Como resultado, temos o 2. Bem tranquilozinho, né, pessoal? É só para a gente treinar mesmo e ver como é que é o resultado, né? Vamos ver o próximo aí que ele pede. Ele pede, ó, cossecante de π sobre 4. A cossecante de π sobre 4 é igual ao inverso do seno, né? Então, a cossecante é o inverso do seno, então vai ficar seno de π sobre 4. 1 sobre o seno de π sobre 4. E o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de 2 sobre 2.
Conservo o primeiro, inverto o segundo e passa a ser multiplicação. Então isso aqui vai ficar invertido, na verdade, né? 1 sobre raiz de 2. Então nós temos que racionalizar isso para não deixar a raiz no denominador, né? Nós vamos multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Então vai ficar 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Essa é a ideia, né? Eliminar a raiz e vai ficar só dando um número, né? Corta o 2 com 2, então como resultado nós temos raiz de 2. Então a cossecante de π sobre 4 é raiz de 2. Vamos ver o próximo. Secante de π sobre 6. Secante de π sobre 6. Secante é o inverso do cosseno, né? Então vai ser igual a 1 sobre o cosseno de π sobre 6. O cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, né? Então vai ficar 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Conserva o primeiro, inverte o segundo, passa a ser multiplicação, então vai ficar o raiz 2 sobre raiz de 3. Racionalizamos novamente aqui, olha, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3. Aqui não dá para simplificar mais nada, então fica assim. Então a secante de π sobre 6 é 2 raiz de 3 sobre 3. Tá ok? O próximo aí é secante de π sobre 4. Então, a secante de π sobre 4 é igual a 1 sobre o cosseno de π sobre 4. O secante é o inverso do cosseno, né? E o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, é o mesmo lá do seno. A gente já fez esse daí agora há pouco, né? Deu 2 sobre raiz de 2, fazendo a racionalização, deu raiz de 2, né? Porque a gente ficou 2, raiz de 2 deu 2, cortou com 2, ficou só raiz de 2. Tá certo? Então a secante de π sobre 4 está resolvido aí. Vamos ver o próximo. Cossecante de π sobre 6. Então, cossecante de π sobre 6 vai ser igual ao inverso do seno de π sobre 6. Π sobre 6, 30 graus, o seu seno é meio, então vai ser 1 sobre meio, que vai dar como resultado o 2. Então, a cossecante de π sobre 6 é 2. E por último aí na nossa lista está a cossecante de π sobre 3. Então, a cossecante de π sobre 3. Acho que a gente já fez também, né? O inverso da cossecante é o inverso do seno, só que é o seno de π sobre 3. E o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, então vai dar 1 sobre raiz de 3 sobre 2. 2 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar esse negócio. Raiz de 3 sobre raiz de 3. Vai ficar então 2 raiz de 3 sobre 3. E está resolvido aqui o nosso exercício. Beleza? Vamos para o próximo? Opa, o próximo é assim, olha. Simplifique as expressões. Y é igual a secante de x mais cossecante de x sobre tangente de x mais a cotangente de x. Epa! Vamos lá. Então, y vai ser igual. Secante de x. A secante de x é o inverso do cosseno. Então, vou colocar aqui, olha, 1 sobre o cosseno de x.
mais a cossecante. A cossecante é o inverso do seno de x, tá? Tudo isso daqui, olha, dividido por tangente de x é seno de x sobre o cosseno de x, mais a cotangente. A cotangente é o cosseno de x sobre o seno de x, que é justamente o inverso da tangente, né? Então nós temos uma soma de frações em cima, uma soma de frações embaixo, e nós vamos fazer essa soma aí em cima e embaixo. Vamos ver como é que vai ficar, olha. Aqui vai ficar seno x cosseno x, porque a gente multiplica os dois como denominador aí da fração de cima. Então vai ficar assim, seno x vezes cosseno x. Isso aqui fazendo a soma só da parte de cima, né? Então achamos o mínimo entre os dois, que é o produto dos dois, seno vezes cosseno. Seno cosseno divide por cosseno, sobra o seno. Seno vezes 1, seno. Mais seno cosseno dividido pelo seno, sobra o cosseno. Cosseno vezes 1, cosseno de x. Na parte de baixo, aqui também a soma de frações, o denominador vai ser o produto dos dois, que também é seno x cosseno x. Tá? Então aqui fazendo agora essa parte de baixo aqui, né? Então seno cosseno dividido por cosseno sobra seno. Seno vezes seno dá seno ao quadrado de x. Mais seno x cosseno x dividido pelo seno sobra o cosseno. Cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado de x. Opa, 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 opa! Divisão de fração, a gente mantém a primeira, inverte a segunda e passa a ser multiplicação. Mas nota o seguinte, nós já encontramos aqui que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, isso daqui é 1, né? Então é 1 sobre seno x cosseno x. Então é esse dividido por 1 sobre isso. Então nós vamos manter a primeira fração, inverter a segunda fração e passar a ser multiplicação. Olha como vai ficar. Y é igual, mantenha a primeira, seno x mais cosseno x sobre seno x vezes cosseno x. Mantivemos a primeira. E agora a gente vai inverter a segunda. Invertendo a segunda, essa parte passa para cima e essa para baixo. Então vai ficar seno x vezes cosseno x. Ai, quase não aparece aqui. Vamos fazer aparecer. Pronto. Dividido por seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então, olha, seno x cosseno x e seno x cosseno x, um dividido pelo outro vai dar 1. Isso aqui eu corto. Sobra apenas y igual a seno x mais cosseno x. Tá aqui, olha. Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver o próximo. Ele diz assim, y é igual a secante de x menos o cosseno de x vezes o cossecante de x menos o seno de x. Tudo isso sobre seno vezes o cosseno de x. Ótimo. Vamos lá, vamos desenrolar esse negócio, vamos fazer. Y é igual a secante. A secante é o inverso do cosseno. Então vai ficar 1 sobre o cosseno de x menos o cosseno de x vezes a cossecante de x. A cossecante é o seno, né? Então é 1 sobre o seno de x
menos o seno de x. Tudo isso daqui dividido pelo seno x vezes o cosseno x. Beleza. Então, antes da gente poderia até fazer a multiplicação desse por esse e tal, mas vamos fazer essa soma primeiro, essa daqui, depois a gente faz a multiplicação, né? Então, y vai ser igual. Aqui é sobre 1, aqui também é sobre 1, então o mínimo aqui é o cosseno, então vai ficar cosseno x. Cosseno x dividido por cosseno x dá 1, 1 vezes 1, 1. Menos cosseno x dividido por 1 dá cosseno, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Ah, eu conheço isso. Eu conheço sim, professor. Aqui é a mesma coisa, olha. Seno x. Seno x dividido por seno x dá 1. 1 vezes 1, 1. Menos seno x dividido por 1 dá seno x, seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Tudo isso daqui sobre seno x vezes cosseno x. Ah, mas ficou bem interessante agora, né? Porque essa 1 menos o cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado x, né? Então, tudo isso daqui é seno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno de x vezes. E aqui 1 menos o seno ao quadrado de x, ali, sai lá da relação fundamental, né? Vai ficar o cosseno ao quadrado de x. Então, vezes cosseno ao quadrado de x sobre o seno de x. Tudo isso daqui dividido por seno x vezes cosseno x. Ok? Puxa, professor, dá para simplificar algumas coisas aí, né? Porra, se dá, hein? Se dá, olha. Seno com seno, aqui seno ao quadrado é seno vezes seno. Então, um desses seno eu corto com esse. Então, eu vou cortar aqui, olha, o expoente, porque são dois, vai ficar um só. E eu corto com esse. A mesma coisa aqui, aqui é cosseno vezes cosseno. Corto um deles e corto com esse daqui. Tá? Então vai ficar seno vezes cosseno sobre nada, ou seja, 1 na verdade, né? Então aqui em cima ficou apenas seno x vezes cosseno x, dividido por seno x vezes cosseno x. Ah! Corta esse com esse, beleza! 1. Então pronto, chegamos à simplificação máxima dessa expressão y vale 1. Valeu, pessoal! Até mais, hein?